Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui o coach perdido na montanha. Já sabe quem que é, né? O Pablo Marçal sendo humilhado. Vejam só que ponto ele chegou pelo Eduardo Bolsonaro. Pois é, o racha na direita continua e continua forte, porque o coach soltou um vídeo, segundo apontam aí, com uma série de edições para dar a entender, ou seja, para mentir para os seus apoiadores ou para os bolsonaristas de que o Eduardo estaria o apoiando, dando a entender que poderia apoiá-lo na disputa pela prefeitura. O Eduardo vai lá e faz questão, né, de colocar o dedo, né, nessa feridinha do coach lá do Pablo Marçal, que é assim, é inacreditável. A cara de pau do cidadão vai chegar nesse nível de ser, né, enfim, desmascarado e desmentido pelo Eduardo Bolsonaro. Vejam só. E falarei também aqui de um detalhe importante. A Polícia Federal não conseguiu extrair dados de celular de um bolsonarista que está preso, segundo consta, porque teria fugido do país com o Bolsonaro no fim de 2022. Só que a defesa disse que ele não fugiu, que ficou no Brasil. Então vou trazer detalhes importantes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está aí quase alcançando 291 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like se gostar. Mas vai que você é fã dessa turma, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, começa aqui com o Pablo Marçal, que não é bobo. Ele pode ter um monte de defeito, eu acho que tem capaz que mais de 1 milhão de defeitos, mas bobo ele não é. Ele está tentando atrair o eleitorado bolsonarista que não confia no Nunes, e como não teve o Salles, que, digamos assim, o projeto bolsonarismo raiz era lançar o Salles, deputado federal, para disputar a prefeitura. Mas o Valdemar da Costa Neto, esperto que é, percebeu que o Salles tem uma rejeição muito alta e que poderia perder a eleição para o Boulos. Então, recuaram em relação ao Salles e apoiaram a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes. Mas muitos bolsonaristas, percebendo que o Nunes não é bolsonarista raiz, falaram, não é confiável, queria mesmo era o Salles, e mais não sei o quê. Só que nessa queda de braço o Nunes acabou se dando melhor e conseguiu o apoio do PL, que inclusive indicou o vice, lá o Coronel. E o Pablo Marçal, repito que bobo não é, percebendo essa insatisfação de uma parcela, pensou, opa, peraí, eu não preciso ter todos os votos do Nunes agora, eu preciso ter uma quantidade de votos do Nunes, que está sendo dado agora por bolsonaristas, mas que se forem para o Pablo Marçal, ele poderia crescer nas pesquisas e, quem sabe, ir para o segundo turno. Lembrando que nesse momento, quem está em segundo nas pesquisas é o Boulos, eu até gravei mais cedo aqui, mas tecnicamente empatado com o Ricardo Nunes, que está numericamente em primeiro. Então, se o Pablo Marçal cresce em cima dos votos do Nunes, beleza, né? Tiraria o Nunes no segundo turno e iria contra o Boulos. Eu acho que para o Boulos seria uma maravilha enfrentar o Pablo Marçal no segundo turno. Mas o Marçal também, se começa a tirar muitos votos aí de Kim Kataguiri, que vai ser desistido, digamos assim. Se começa a pegar muitos votos de indecisos, né, da candidata do Novo lá, Marina Helena, daqui a pouco ele pode, se ele continuar crescendo, representar uma ameaça, quem sabe, talvez até para o Boulos. Duvido muito. Se eu tivesse que apostar hoje, apostaria no segundo turno Nunes contra Boulos. Mas o Pablo Marçal está tentando, né? Está tentando e fez um videozinho que não agradou Eduardo Bolsonaro, que postou, vamos pegar aqui a matéria, né? Diz que o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi às suas redes sociais alertar para o que chamou de recorte malicioso, que é isso, hein? Do pré-candidato Pablo Marçal, sobre uma entrevista concedida por ele. Segundo Eduardo, o empresário publicou somente trechos em que Eduardo faz elogios a Marçal, sem incluir as ressalvas ao seu nome. O filho 03 do ex-presidente reforçou que o pai apoia a candidatura de Ricardo Nunes na disputa paulistana. Na entrevista, o deputado disse que Marçal carece de história para governar a capital paulista e questionou os posicionamentos do ex-coach. Meu Deus, ex-coach é demais. Ex-coach em situações recentes e caras aos apoiadores do ex-presidente, como as eleições de 2022 e a prisão dos golpistas dos ataques do 8 de janeiro, diz a matéria. Abre aspas para o Eduardo. A Prefeitura de São Paulo é um dos cargos mais importantes do país. Onde estava o Marçal na eleição de 2022? Ele postava, nem Lula, nem Bolsonaro. Isso aqui para o bolsonarista raiz é imperdoável. E diz mais aqui, ele se posicionou sobre a prisão do Daniel Silveira?
E sobre as velhinhas presas do 8 de janeiro? É difícil avalizar alguém em cima da hora. Ele certamente ajudou muito, né, falando aqui no Rio Grande do Sul, mas eu seria mais prudente, declarou então Eduardo, que nas entrelinhas, vejam que eles insistem na ideia de que o 8 de janeiro, né, foi um evento de velhinhas com Bíblia, velhinhas com crucifixo, velhinhas, eles escondem a baderna generalizada que teve, os muitos crimes cometidos no 8 de janeiro, que se deixasse por conta deles, o pessoal sairia de lá e ia fazer um churrasco para comemorar. Punição zero, né? Então eles ficam nessa passação de pano. E disse mais: sobre meu voto em São Paulo, adianto que votarei no candidato apoiado por Jair Bolsonaro, Ricardo Nunes. Disse então em postagem no Instagram. Relembro que antes da eleição de 2018, o PSL tinha 3 deputados federais e após a eleição saltou para 52, sendo que 50 pisavam no Congresso pela primeira vez. Em 9 meses, metade pulou para o lado fisiológico da política, mesmo tendo sido eleitos prometendo apoiar Bolsonaro. E diz ele: não estou falando que o Marçal é um novo Frota ou o Joyce Hasselman, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Ei, meu Deus do céu. Lembrando que teve um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que eu fiz um react aqui no canal, dele abrindo o jogo, falando que existe sim uma máquina de que, né, acabou queimando figuras como Dória, Sérgio Moro e outros que ousaram, né, digamos assim, surfar na direita sem, né, o apoio de Bolsonaro. E aí meio que isso aqui escancara que existe sim um gabinete do ódio bolsonarista que frita e detona e acaba com a reputação daqueles que tentam crescer na direita sem a bênção de Bolsonaro, do tipo assim, e ele fala isso. Tem que esperar a hora, tem que ter humildade, do tipo assim, olha, senão meu pai não falar amém, não vai, vamos fritá-lo. Negócio surreal. E diz mais aqui, né, que apesar de Bolsonaro ter declarado apoio à disputa de Nunes à reeleição, Marçal tem tentado colar sua candidatura à imagem do ex-presidente. E vai lembrar do encontro recente que o ex-coach teve aí com Bolsonaro, ganhou uma medalha com o rosto de Bolsonaro, meu Deus do céu, que vergonha. Postou essa imagem falando que tomou conselhos importantes, que essa repercussão gerou, inclusive, um mal-estar dentro da campanha do Nunes, mas não adiantou, né? O PL afirmou o apoio ao Nunes, o Bolsonaro reafirmou esse apoio, só que o coach perdido na montanha continua aí tentando dar os seus pulos. Vamos ver se ele consegue crescer mais nas pesquisas. Ele continua crescendo, só que de maneira mais tímida, né? Ele saiu ali de 7 para 10, então um crescimento importante, 3 pontos. Agora vai de 10 para 10,5 para 10,4, já perdeu aquele, digamos, aquele ímpeto inicial. Bom, pessoal, agora uma notícia realmente preocupa aqui, que pode servir como uma munição fortíssima para a narrativa bolsonarista de perseguição, que a gente sabe que é mentirosa, mas que vez ou outra o judiciário acaba dando as suas escorregadas, eles pegam essas escorregadas, esses deslizes, e tentam generalizar como se o judiciário só deslizasse em relação a eles. O que acontece é que o Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, está preso desde fevereiro desse ano. É acusado ele de ter fugido do Brasil junto com Bolsonaro no dia 31 de dezembro, no dia 30, melhor dizendo, de dezembro. Só que aí a geolocalização enviado pela companhia telefônica mostra que no dia 31 de dezembro, um dia depois da suposta viagem do Felipe para os Estados Unidos, ele estava no Brasil. E os bolsonaristas mostram e falam: olha, peraí, então se ele está preso porque ele foi acusado de ter fugido e por ser investigado ele é e tem que continuar sendo. Então a justiça entendeu: peraí, se ele fugiu sendo investigado, tem que ficar preso porque representa uma ameaça, não sei mais o que. Eu disse aqui já antes e reforço: se o motivo da prisão dele foi só essa tal fuga, diante da, até agora me parece com a prova de que ele realmente estava no Brasil, prova enviada pela própria companhia telefônica, a TIM. Então, o judiciário tem que automaticamente revogar essa prisão preventiva e deixá-lo esperando o julgamento em liberdade. Não torna ele inocente de forma alguma. Agora, se tem outro motivo que faz com que ele continue preso, aí beleza. Mas pelo que foi divulgado aqui na matéria, me parece que de fato o motivo da prisão dele é esse risco de fuga, já que ele foi considerado um fugitivo, digamos assim, numa data em que ficou provado que ele esteve no Brasil. Então a gente tem que combater o bolsonarismo, a gente tem que criticar, revelar a hipocrisia, desmascarar, desmentir. Mas quando a coisa realmente
né, indica que está tendo algum erro, e me parece que é o caso, posso estar errado e torço para que eu esteja errado, quando me parece que tem algum erro, né, isso aqui acaba é o quê? Fortalecendo o lado deles, o lado bolsonarista. Então, por isso é que isso aqui tem que ser analisado o mais rápido possível, e se de fato o cara ficou preso de maneira injusta, olha, vão ter que ter uma justificativa muito boa para não reforçar essa narrativa bolsonarista de que eles são perseguidos. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.